Café Central. Aqui, o café é servido com sabor e informação. Café Central. É nosso convidado hoje no Café Central, o professor doutor Isaías Barreto da Rosa, ele que apresenta hoje aqui na cidade da Praia, mais precisamente na Universidade Jean Piaget de Cabo Verde, o livro que tem como título Promover o Desenvolvimento de Cabo Verde através das TIC. Doutor, bom dia, obrigado pela disponibilidade em estar connosco aqui no Café Central. Pergunto-lhe, Cabo Verde de facto tem tirado devido proveito das novas tecnologias. Nós somos um país arquipelágico, a ilhas com, digamos, regiões dispersas. As TIC, temos ouvido muito por parte dos discursos dos diversos governos de que temos que aproveitar as potencialidades das TIC. Terá refletido naturalmente sobre isso no seu livro. Em que pé é que nós estamos neste momento? Muito bom dia. Muito bom dia. É um prazer enorme estar aqui consigo e falar sobre este importante tema, sobretudo para Cabo Verde. Efetivamente, no nosso país temos feito muita coisa boa no domínio das TIC e ocupamos lugares cimeiros ao nível do continente africano em vários indicadores, ao nível da governação eletrónica. Estamos no top 10, por exemplo, no que diz respeito à governação eletrónica, no que diz respeito à taxa de penetração na internet, enquanto que a média africana ronda os 44%, 45%, nós estamos acima dos 80%, enquanto que a média mundial ronda os 60%, 64%, e portanto fizemos muita coisa boa. Contudo, penso que podemos fazer muito mais. Sobretudo porque os sucessivos governos do nosso país sempre falaram e continuam a falar das tecnologias de informação e comunicação como estratégicas para o desenvolvimento do nosso país. É um dos aceleradores deste desenvolvimento sustentável. Exatamente. Contudo, se nós olharmos na realidade, não temos aproveitado suficientemente esse enorme potencial das tecnologias de informação e comunicação. Repare que nós, como todos sabemos, nós não temos nem ouro, nem prata, nem diamante. Costumamos dizer que a nossa maior riqueza são os nossos recursos humanos. A nossa economia baseia essencialmente no turismo e nos serviços. Nós podemos e devemos desenvolver e exportar soluções tecnológicas para, por exemplo, o mercado oeste africano. Na costa ocidental africana temos uma boa reputação em termos de boa governança e em termos também do desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação. Mas esse potencial, do meu ponto de vista, é subaproveitado. Eu lembro-me, quando estava na CDO, nós fizemos na altura uma análise dos vários data centers existentes em África e também, e em particular na região oeste africana, para escolhermos um data center para alojar os servidores, os serviços da CDO. E nessa análise, nós concluímos que o data center do NOS aqui em Cabo Verde era a melhor alternativa. E na altura foi escolhido o data center de nós, não porque tínhamos um comissário que era cabo-verdiano, mas porque era de facto a melhor solução. E muitos países falam connosco, na altura lembro, falavam na possibilidade de estabelecer parcerias com o nosso país, o Benin, o Togo, etc. Em 2017, organizou-se aqui uma reunião dos ministros das TIC da CDAO. Eles visitaram aqui algumas infraestruturas, inclusive o data center de nós, etc. Eles ficaram maravilhados e ávidos de estabelecer parcerias connosco no setor das tecnologias de informação e comunicação. E, portanto, penso que nós temos esse potencial, podemos melhor aproveitar esse potencial. E agora temos dois parques tecnológicos, um aqui na Praia e outro em São Vicente. Exatamente. Obviamente isto aumenta a nossa capacidade potencial para fornecer, prestar serviços, por exemplo, à região oeste africana. Mas eu gostaria de falar também dos jovens. Repare que hoje você pode apanhar um jovem de 16, 17, 18 anos, dar-lhe uma formação de 3, 4 meses, colocar à sua disposição um computador com acesso à internet e um telemóvel, e ele pode desenvolver produtos e soluções e colocar esses produtos e essas soluções à venda online nas várias lojas online para um mercado de 8 mil milhões de pessoas. Portanto, e se reparar bem, os grandes oligopólios globais na área das TIC surgiram através de jovens e sobretudo jovens universitários. Repare que o Facebook, que é o fenómeno que é hoje em dia, surgiu na universidade, com um jovem que era estudante na altura.
Em 98, a Google surgiu também através de um grupo de jovens que, num contexto onde a Yahoo dominava o mercado dos motores de busca e Google é o que é nos dias que correm. Mesmo a Apple surgiu através de grupos de jovens e, portanto, nós podemos e devemos apostar mais no empreendedorismo tecnológico em Cabo Verde. Se não me engano, a mesma ideia do Facebook na altura de Zuckerberg era criar uma rede de comunicação para alunos dentro da Harvard, mas isso hoje é o que é. Exatamente. Ora, o que nós podemos fazer é, por exemplo, fazer essa ponte entre as universidades, temos aqui várias instituições de ensino superior, e o mercado e, sobretudo, promover, por exemplo, a criação de incubadoras de empresas tecnológicas, porque não no seio das universidades. E há uma dinâmica interessante na promoção do empreendedorismo tecnológico, isso é verdade em Cabo Verde, mas eu acho que nós podemos fazer muito mais, sobretudo porque nós dizemos com frequência que as TIC são estratégicas para o desenvolvimento do nosso país. E ao nível da governação eletrónica, estamos a avançar, estamos a marcar passo? Qual é que é a avaliação que faz? Já se falou muito na questão da governação eletrónica. Neste momento, em que ponto é que estamos? Bom, olha, nós em 2008, nós estávamos na posição 104 do ranking mundial de governação eletrónica. Em 2010, passamos à posição 108 no ranking mundial de governação eletrónica. Agora em 2024 nós estamos na posição 111 do ranking mundial de governação eletrónica. Em tempos nós estivemos na 4ª posição em África no que diz respeito à governação eletrónica. Hoje estamos na 9ª posição no continente. Na África Ocidental o Ghana está à nossa frente no que diz respeito à governação eletrónica. Ora, o que eu quero com isto dizer é que nós já fizemos muitas coisas interessantes no que diz respeito à governação eletrónica, mas a um dado momento penso que nós, eu diria até que ficamos um bocadinho à sombra das conquistas feitas em vez de continuarmos com a mesma dinâmica e a mesma determinação. E, portanto, fizemos progressos notórios, mas podemos e devemos fazer muito mais e melhor. E podemos, igualmente, como fiz referência há bocado, exportar serviços de governação eletrónica. Nós temos indicadores interessantes e temos realizações interessantes no passado. E podemos exportar soluções e serviços, mesmo na África Ocidental, por exemplo. Há países que têm grande interesse na forma como nós organizamos as eleições, na forma de contagem dos resultados. Não é? Parece-me que neste momento a nossa experiência, pelo menos pelo que dizem os responsáveis do NOSI, está a ser aproveitada mais pela Guiné-Bissau, Angola, não sei se Moçambique, portanto dentro do espaço lusófono. Como está a dizer, é que há toda aqui uma janela grande de oportunidades. Eu lembro-me em 2017... o presidente da comissão da CDO muitas vezes dizia: nós temos que aproveitar o potencial, o conhecimento que Cabo Verde tem nesta matéria. Cabo Verde pode ser uma referência, partilhar essa experiência com os outros países da África Ocidental. E, portanto, é algo que nós podemos e devemos fazer, mas temos que ter maior agressividade. Agressividade do ponto de vista de conquista diplomática, se calhar, e também comercial, né? Tentar entrar nesses mercados, porque o potencial existe. Há uma boa vontade, mas precisamos fazer algum esforço nesta matéria. Portanto, são algumas questões que reflete nesse seu trabalho, neste livro, que resulta, digamos, de dezenas de artigos que o Dr. Isaías Barreto foi escrevendo no Jornal Expresso das Ilhas. Quais são os temas, só para dar uma ideia aqui aos nossos ouvintes? Exatamente. Bom, este livro, efetivamente, é uma compilação de dezenas de artigos que eu escrevi entre 2010 e 2013 no Semanário Expresso das Ilhas, falando especificamente sobre políticas públicas para a promoção do desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação em Cabo Verde e da inovação também no nosso país. E abordo vários temas, desde a questão da governação eletrónica, o que nós estivemos aqui a conversar, a questão da cibersegurança, a questão do empreendedorismo tecnológico, a massificação do acesso à internet no nosso país, a questão também da investigação científica e da inovação em Cabo Verde. A investigação científica ela é importante, é fundamental. Falo na questão da criação, digamos, de uma eventual fundação, de um órgão de fomento à investigação científica no nosso país. Nós temos aqui, eu diria até, uma proliferação de instituições de ensino superior.
mas nós não queremos que as nossas instituições de ensino superior sejam liceus de adultos, entre aspas, não é? A universidade tem a componente académica, tem a componente de investigação científica e tem a componente, obviamente, de extensão universitária. E, portanto, a questão da investigação científica ela é fundamental e, sobretudo, se nós conseguirmos ligar a investigação científica às necessidades reais do mercado. Porque nós somos um país pequeno, somos um país insular, temos poucos recursos e precisamos estabelecer prioridades. Portanto, é um livro que aborda essas questões. As políticas públicas para o desenvolvimento da inovação e das tecnologias de informação e comunicação em Cabo Verde, a questão da inovação e aquilo que nós podemos fazer, tendo em conta, mais uma vez, que as TIC são estratégicas para o desenvolvimento do país, como tem sido dito por sucessivos governos de Cabo Verde. E os cabo-verdianos também têm aproveitado, digamos, esse manancial de aplicativos, de programas, de plataformas, digamos, no sentido de aproximar a administração pública dos próprios cidadãos. Ainda há dias saiu um estudo em que os bancos apostam muito nos aplicativos, enfim, nos canais digitais, mas os cabo-verdianos continuam, por exemplo, a ir aos balcões, a pôr na fila para tratar de assuntos nos bancos, ou seja, não aproveitam essas ferramentas digitais que a banca, por exemplo, disponibiliza. Isso é o quê? Isso tem que ver com alguma resistência ou falta alguma literacia também? Esta questão não é nova. Em 2011, 2012, tinha aqui alguns artigos que falam sobre esta questão em relação à governação eletrónica. Na altura, portanto, havia a Casa Cidadão, tinha sido criada alguns anos antes, não é? Mas em termos estatísticos nós constatamos na época que a taxa de utilização não era tão elevada quanto se desejava. E porquê? Esta é uma razão importante. Porquê? Ora, eu penso que existem vários fatores. Um dos fatores é a sensibilização. As pessoas precisam de ser sensibilizadas para o efeito, para utilizar, digamos, esses recursos e para o potencial desses mesmos recursos. Porque a questão principal, uma das questões é a sensibilização. Porque a taxa de penetração da internet, como disse, portanto, mesmo internamente, é elevada. Hoje não há ninguém que não tenha um telemóvel. Bom, exato. A taxa de penetração de telemóveis em Cabo Verde está na ordem dos 101%. Portanto, existem mais cartões SIMs ativos do que população, do que pessoas em Cabo Verde. Agora, a questão aqui tem a ver com a sensibilização das pessoas e talvez um bocadinho com a questão da literacia digital também. Porque muitas vezes as pessoas têm acesso através do telemóvel, não é? Usam o telemóvel sobretudo para as redes sociais, não é? Para messengers, para WhatsApp, os Vibers, etc. Para Facebook, para, enfim, publicar vídeos e... O lado mais afetivo também das redes sociais. Exatamente. Mas as tecnologias de informação e comunicação têm um potencial muito mais. Podem trazer mais-valias interessantes para todos. E repare que os nossos jovens utilizam as tecnologias mais nesse sentido. Mas o potencial é enorme. Por exemplo, hoje falamos muito na questão da formação. Para desenvolvermos as TIC aqui em Cabo Verde, nós precisamos de formação. Mas hoje, com o telemóvel, com o smartphone, com acesso à internet, o jovem pode fazer uma panóplia vastíssima de cursos online, gratuitamente, sem pagar nada, e ainda receber, portanto, um diploma no final. E, portanto, temos a necessidade, se calhar, de sensibilizar um bocadinho as pessoas para o outro lado, além do lúdico, das tecnologias de informação e comunicação, nomeadamente em relação às questões de governação eletrónica, a questão dos acessos aos serviços que são disponibilizados em linha e, digamos, por que não também a questão da formação. Muito bem. E tem-se falado na questão, que é uma palavra que parece que está também a entrar muito em voga, interoperabilidade, interconexão entre os vários serviços, porque às vezes mesmo a pessoa quer tratar de um assunto através de uma plataforma e vai ao Ministério, mas entretanto depois terá que entregar um papel, portanto terá sempre que se deslocar a esse serviço. O que é que falha aqui? Por exemplo, às vezes a própria administração pública pede documentos que ela já tem, não é? Pois é, então, esta é uma questão importante, é uma questão relacionada com a própria governação eletrónica, não é? Porque não faz sentido nenhum você ir para um serviço público e esse serviço público pedir, digamos, algo que eles são supostos já ter, não é?
E daí entra a questão da integração, né, dos serviços públicos, né? E durante muito tempo nós falamos em e-gov, portanto, e-gov, ou seja, governação eletrónica, e-gov, né? E depois passou-se para o iGov, para o Integrated, portanto, governação integrada, não é? Ou seja, os vários serviços públicos estão integrados, não é? De tal forma que as plataformas comunicam-se entre si e o cidadão, para facilitar a vida. Portanto, cada ministério não é necessário que tenha, digamos, a sua plataforma para prestação de serviços. Exatamente, porque, repara, o governo, nós estamos a falar do governo de Cabo Verde, né? Isto não são compartimentos distantes, estamos a falar da administração pública cabo-verdiana e, portanto, tem que haver necessariamente a integração dos serviços. É por esta razão que nós temos um data center onde podem estar os serviços alojados, mas, sobretudo, quando desenvolvemos soluções, compreende-se que, por vezes, o Ministério tem necessidades de soluções específicas. Não há problema nenhum, mas é preciso, é imperiosa a necessidade de haver essa integração dos serviços públicos, ou seja, que os sistemas consigam falar entre si. Isso é importante para facilitar a vida ao cidadão, que é, em última instância, o objetivo último, digamos assim, dessas soluções de governação eletrónica. O Dr. Isaías Barreto também reflete sobre a cibersegurança. Em Cabo Verde, esta questão tem sido levada a sério? Olha, no livro tenho vários artigos que falam sobre cibersegurança, até porque na altura nós não tínhamos nenhuma lei sobre a criminalidade informática. E já tivemos alguns ataques aqui em Cabo Verde. Hoje, felizmente, já temos uma lei, digamos, de cibersegurança. Na altura nós não tínhamos, digamos, uma brigada da Polícia Judiciária dedicada à questão da cibersegurança. Hoje temos já alguns técnicos, digamos, alguns inspetores da Polícia Judiciária com alguma formação nesta matéria, o que é algo muito bom. Contudo, esta é uma questão muito importante e temos que fazer mais trabalho nesta matéria. Há que consolidar a criação do CERT em Cabo Verde, Computer Emergency Response Team, do centro que monitora, digamos, e que faz recomendações em relação a questões de cibersegurança. Isso é fundamental e andamos a falar nisso há muito tempo e precisamos operacionalizar o nosso CERT. Precisamos, igualmente, formar juízes, procuradores, agentes da polícia sobre questões de cibersegurança. Porque quando você apresenta um caso perante o juiz de ciberataque, é preciso que o juiz compreenda um bocadinho alguns aspectos relacionados com a cibersegurança, não é? Porque são questões bastante específicas. Quando você fala em log, em endereço IP, em MAC address, enfim, um conjunto de expressões. Isto não pode ser chinês para o magistrado, não é? Exatamente, ele tem que perceber. Quando você diz que ele usou um proxy, não é? E que, digamos, alguém que está na China, por exemplo, num país A, não é? Atacou uma máquina que se encontra num país B, para depois atacar a rede que se encontra em Cabo Verde. Ora, como é que nós resolvemos essa questão, não é? E aí entra também a questão, digamos, da cooperação internacional, a cooperação judiciária. E ao nível da CDAO, por exemplo, existe um protocolo adicional sobre a cibersegurança. Existe a Convenção de Malabo da União Africana sobre esta matéria, existe a Convenção de Budapeste e, portanto, nós temos que ratificar as convenções todas nesta matéria e, sobretudo, pôr em prática um mecanismo de cooperação internacional. Há trabalhos feitos nesta matéria, o que é algo de positivo, mas nós precisamos, efetivamente, de trabalhar mais nesta matéria ao nível público e também ao nível das instituições privadas. Tem-se falado também, parece-me que é uma ambição do governo de se ter um Cabo Verde digital. Agora não tenho presente qual será o horizonte temporal para se concretizar esse desígnio, um Cabo Verde digital. Tem-se falado sobretudo vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças no blockchain, na internet das coisas, enfim, e outras terminologias em relação a internet, agora ultimamente a inteligência artificial. Será esse o futuro de Cabo Verde, de facto, um país digital onde os serviços são maioritariamente, digamos, digitais? Há uma meta de até 2026 de se ter pelo menos 60% dos serviços prestados pela via digital. É esse o caminho? Eu acredito que sim. Agora, o problema é que nós em Cabo Verde muitas vezes falamos e dizemos coisas bonitas. E quando chega a altura de fazer, nós não fazemos. Por que é que eu digo isso? Olha, em 2005 o governo de então aprovou o Plano Estratégico para a Sociedade de Informação, o PESI.
o plano estratégico com um período, digamos, de execução de 2005 a 2010. E tinha muitas ambições, tinha projetos bastante interessantes, né? Mas depois de 2010, nós fazendo uma análise, nós olhamos que, digamos, a taxa de execução foi muito reduzida. Repara, esse documento estratégico, em 2007, previa a criação de um observatório para a sociedade de informação em Cabo Verde. Estamos em 2025, não há observatório nenhum para a sociedade de informação. Aprovou-se recentemente o plano estratégico para a economia digital em Cabo Verde. Eu fui lá ver e vi que tinha lá a criação de um observatório, não é? Observatório digital. Repara, 20 anos depois... Continua sempre no papel. Exatamente. 20 anos depois, nós estamos ainda a dizer, ok, vamos criar um observatório. Bom, agora não é observatório para a informação, é um observatório digital ou algo do género, né? Porquê? Porque nós planeamos, colocamos no papel, fazemos um plano bonito e depois vai para a gaveta e não implementamos. Um outro exemplo. O PES falava na criação da Biblioteca Digital Nacional, né? O que é algo interessante, como existe em vários países, né? Os Estados Unidos têm a Biblioteca de Congresso, tem lá uma panóplia vastíssima de recursos bibliográficos em linha, no formato digital, etc. Se você for para o Brasil, eles têm, para o Portugal, eles têm. Nós planeamos isso, né? Em 2005, uma ideia muito boa, né? Em 2010, nós vimos que o PES não fez nada disso. Estamos em 2025, onde é que está a nossa Biblioteca Nacional Digital? Ou seja, planeamos, dizemos coisas bonitas, coisas boas, e depois metemos o plano no papel. O que nós precisamos é de ter um plano operacional. Quando nós elaboramos a nossa estratégia, depois um plano operacional. Eu percebi que agora, em relação à Estratégia Nacional Digital, pretende-se desenvolver um plano operacional. Isso é algo muito bom. Mas, sobretudo, nós precisamos ter um mecanismo de segmento e avaliação. Quem faz o quê, até quando? Quem é que faz o acompanhamento? Quem é que pede responsabilidades? Porque senão, podemos fazer discursos bonitos, podemos dizer coisas giras, né? Mas nós temos que ter um senso de estratégia e implementar e, sobretudo, fazer esse segmento, porque senão são apenas discursos e, bom, isso é fácil de se fazer. Já agora falamos de uma questão mais recente, que é a inteligência artificial. Bom, não sei se isso já está a ser aplicado aqui em Cabo Verde, mas há uma preocupação de se regulamentar a inteligência artificial. Ainda há dias o Presidente da República pedia isso mesmo, e quem vai mais longe também da regulamentação das redes sociais. Bom, os artigos, não sei se terá refletido também sobre isso no seu livro, uma vez que os artigos, salvo erro, vão até 2013. Ainda a inteligência artificial, enfim, não estava assim... Pois. Bom, nós, obviamente, no livro falo sobre a inovação, sobre as tecnologias, e, obviamente, a inteligência artificial entra, né? Mas a inteligência artificial, primeiramente, não é uma coisa recente. A inteligência artificial começou na década de 50, não é? Na década de 50, com Alan Turing, que começou esse trabalho. E eu, por exemplo, durante mais de 10 anos dei aulas de inteligência artificial, mas num contexto diferente, não é? Porque com o surgimento do ChatGPT e com o grande desenvolvimento da inteligência artificial generativa, temos hoje o boom que temos, não é? E agora temos o DeepSeek da China, que veio surpreender toda a gente, até os gigantes, porque, enfim, parece-me que aquilo tem pelo menos igual capacidade que as outras grandes plataformas, e foi desenvolvido com menos recursos financeiros. Exatamente. Agora, ainda em relação à questão da regulamentação, a sua pergunta anterior, né? Um aspecto importante é que, repara, o potencial da inteligência artificial, como todos nós sabemos, é enorme, não é? E muitas vezes nós temos uma propensão grande para pensar que, bom, estas coisas são mais para os países desenvolvidos, etc. Não é verdade. Não é verdade. Porquê? Porque, repara, eu, por exemplo, demorei 3, 4 anos para fazer a minha tese de doutoramento. Hoje, em 5 minutos, você pode pedir o ChatGPT ou o DeepSeek, né, para elaborar-lhe uma tese, e ele produz o documento em minutos. Quer dizer, menos de um minuto. Você tem a sua tese de doutoramento, né? E agora, você vai para a escola e dá um trabalho para o aluno, e ele usa o ChatGPT, faz e entrega. E agora, não é? Como é que nós gerimos essa situação? Repare que hoje, há algum tempo atrás, houve um artista na Índia que, digamos, apresentou queixa. Porquê? Porque apareceu alguém a cantar com a voz dele. Alguém, entre aspas, a cantar com a voz dele. Ou seja, um sistema. Isto é complicado. Exatamente. E repare que nos Estados Unidos da América, há pouco tempo, o que aconteceu? Os artistas, os atores, fizeram greve por causa da inteligência artificial. Ou seja, estavam a utilizar a cara das pessoas, e aparecia atores já velhos, mas com jovens, não é? Enfim, a atuar, não é?
porque utilizando a inteligência artificial. Ou seja, daqui a pouco a RTC não precisa de mim para estar aqui nas manhãs da rádio e pode pôr a inteligência artificial com a minha voz a fazer isso. Isso já existe, não só na rádio, mas na televisão. Na televisão, na claro, China, na China, na Ásia, isso já existe, não é? E portanto, agora, é preciso nós em Cabo Verde fazermos o quê? Repara, em 2021, a Unesco aprovou a recomendação da Unesco sobre a ética da inteligência artificial. Foi o primeiro documento normativo mundial aprovado por 193 países, incluindo Cabo Verde, sobre como é que nós devemos tratar essa questão da inteligência artificial. Vários países já estão a trabalhar nesta matéria. Repara, a vizinha Senegal já tem a sua estratégia para a inteligência artificial. No PESI, no documento, na estratégia da economia digital, nós falamos da necessidade de se criar uma estratégia para a inteligência artificial. Isso deve ser uma das prioridades. É fundamental. Recentemente, em setembro, a Unesco aprovou o quadro de competências de professores na área da inteligência artificial e também dos alunos na área da inteligência artificial. Ou seja, nós precisamos olhar para os nossos professores e dar-lhes competências na área da inteligência artificial, olhar para os alunos e ver que competência que eles precisam ter neste momento. Não podemos dizer, ok, como eles utilizam o ChatGPT ou o DeepSeek, etc., na sala, vamos banir isto. De forma nenhuma, isso não vai funcionar. Precisamos formar os nossos professores para eles poderem utilizar esses sistemas da melhor forma possível e ajudar os nossos alunos. Portanto, o que precisamos fazer é agora. E ter competências também para detectar que esse trabalho foi feito apenas pela inteligência artificial e que não há nenhuma intervenção do aluno. Com certeza. Quando nós falamos no quadro de competências dos professores, estamos a falar inclusivamente nessas coisas. E agora, nós não podemos dizer aos alunos não utilizem a inteligência artificial, não utilizem esses sistemas, porque eles vão utilizar da mesma, não é? Agora, o que nós precisamos fazer é utilizar esses sistemas da melhor forma possível, orientar os alunos para que utilizem esse senhor, não é? E o professor estará em condições de poder avaliar e de poder melhor tirar proveito desses sistemas para ajudar o aluno a construir o seu conhecimento. Muito bem, e voltamos à apresentação do livro, que é hoje às 4 da tarde, na sua universidade, na Universidade Jean Piaget. Quem é que vai fazer a apresentação? Ora, nós teremos 2 apresentadores, será Carlos Sá Nogueira e também Juvenal Pereira. Teremos 2 pessoas, portanto, a fazer a apresentação no livro. Carlos Sá Nogueira, digamos... Juvenal Pereira, que escreveu o prefácio, não é? Exatamente. O Juvenal Pereira, que é da área das tecnologias de informação e comunicação, já publicou alguns livros também nesta área, ele escreveu o prefácio do livro e vai fazer a apresentação, olhando para a abordagem mais técnica, digamos assim. E estará também o Carlos Sá Nogueira, que é colega seu, que é jornalista, e que vai também falar sobre o livro, vai apresentar o livro com uma abordagem, digamos, mais de comunicação, não é? Da sua área de expertise. Nós esperamos, enfim, ter a participação de muitas pessoas e, sobretudo, a ideia do livro é contribuir para despertar, digamos, consciência, sobretudo porque muitas vezes... Muitas das recomendações que nós fizemos aqui entre 2010 e 2013 continuam a ser de atualidade. Porquê? Mais uma vez, porque nós planeamos, nós dizemos, mas depois metemos na gaveta e não fazemos, não é? Por esta razão, muitas dessas recomendações continuam ainda a ser válidas nos dias que correm. Muito bem, doutora Isaías Barreto da Rosa, obrigado por ter estado connosco aqui neste espaço Café Central do Bom Dia Cabo Verde, para falar-nos deste livro, promover o desenvolvimento de Cabo Verde através das TIC. Vai ser hoje, sexta-feira, às 4 da tarde, na Universidade Jean Piaget de Cabo Verde. Deixe-me ser mais preciso, vai ser na sala B114, 115, com a apresentação de Carlos Sá Nogueira e Juvenal Pereira. Obrigado então por ter estado connosco neste Bom Dia Cabo Verde. Muito obrigado.